Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje nós vamos estudar uma jurisprudência sobre um tema que eu nem preciso dizer que despenca em provas de carreiras policiais, não só para delegados de polícia, que é a busca pessoal. Esse tema aí tem várias jurisprudências no decorrer dos anos e eu trouxe uma que saiu num informativo do STJ e outra que eu trouxe para correlacionar, para trazer vários fundamentos aqui, principalmente se você for fazer uma prova discursiva oral, tem que saber. Então, primeiro nós vamos ver essa jurisprudência do STJ, que foi publicada no informativo 823. Essa decisão versa sobre o seguinte: embora não usar capacete seja praxe no local da abordagem, não se pode extrair do uso do equipamento exclusivamente a existência de fundada suspeita para justificar busca pessoal. Então, nesse caso concreto aqui, em uma cidade do interior, 2 masculinos estavam usando capacete em uma localidade que não é muito comum usarem capacete. Vocês conseguem entender que é um pouco diferente, né, do comum. Então, os policiais abordaram esses 2 masculinos, né, que estavam usando capacete, sob o intuito de que numa região, né, sob o fundamento de que numa região que não se usa capacete, eles estariam ali, né, tentando evadir-se de uma identificação, né, possível desse pessoal da moto. Abordando os indivíduos, um deles estava com droga. Então, houve aí uma fundada suspeita baseada exclusivamente no uso do capacete, em que foi feita uma busca pessoal e encontrado droga. Condenados, houve recurso. E aí, a gente vai entender qual foi o fundamento da decisão nesse caso. Para o STJ, a busca pessoal, ela exige ali que se siga o artigo 244, que eu trouxe aqui, que ela independe de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Então, ali não havia essa fundada suspeita de que eles estavam portando algo ilícito, e sim a suspeita basicamente no uso do capacete. Exige-se essa presença de fundada suspeita, seguindo o artigo 244. O uso de capacete possui previsão expressa no Código de Trânsito Brasileiro, e é uma infração gravíssima. Muito embora noticiado que o não uso de capacete seja praxe no local da abordagem, não se pode extrair do referido uso do equipamento exclusivamente a existência de fundada suspeita apta a ensejar a abordagem policial. Então, mais ou menos eles querem dizer assim, que eles estavam seguindo a lei, usando capacete, né, o Código de Trânsito Brasileiro, e que isso não é fundamento para para consubstanciar uma fundada suspeita, que isso é muito raso. Para complementar essa decisão, essa jurisprudência, eu acho que ela pode cair em prova, mas ela vem combinada com algumas outras. E eu trouxe aqui, para a gente combinar ela e pegar os fundamentos, o informativo 735, que tem uma decisão da 6ª turma do STJ. Para a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se, em termos de estándar probatório, a existência de fundada suspeita, justa causa, baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Então, tem que ter um juízo de probabilidade que a pessoa a ser abordada está portando ali objetos, armas, drogas que constituam corpo de delito. E aí, naquele caso, então, voltando à jurisprudência que estamos estudando, é muito raso o fundamento. Então, não é um juízo de probabilidade, foi um fundamento baseado ali numa praxe local que, inclusive, viola o Código de Trânsito Brasileiro. E nessa jurisprudência aqui, nessa decisão que foi publicada no informativo 735, essa parte da decisão eu reputo muito importante de saber e é por isso que a gente vai relembrar. Existem 3 razões principais para a exigência de elementos sólidos, objetivos e concretos para fazer a busca pessoal. E são esses 3 elementos que eu quero que vocês se lembrem. O primeiro é evitar o uso excessivo desse expediente, dessa busca pessoal, porque há uma restrição, ainda que breve, de direitos como a intimidade, a privacidade e a liberdade. O artigo 5º, ele é muito caro para a nossa Constituição, para o nosso ordenamento jurídico, então não dá para relativizar toda hora sem um fundamento concreto.
Aí, o primeiro argumento é evitar essa restrição de liberdade, de intimidade e vida privada, sem a necessidade. O segundo ponto é garantir a sindicabilidade da abordagem, que é a própria revisão ali pelo Poder Judiciário, submeter essa abordagem ao Poder Judiciário, e para isso tem que ser fundamentada a decisão, porque quando ela é fundamentada em aspectos subjetivos, isso prejudica a análise posterior pelo Poder Judiciário. E o terceiro ponto, e aqui eu reputo importante por causa dessa nomenclatura aqui, o perfilamento racial. Então, evitar a repetição, ainda que nem sempre consciente, de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural. Então, essa busca considerada de praxe, ela viola ali, muitas vezes, a própria dignidade da pessoa humana por haver um perfil racial que é mais abordado com frequência. Então, não basta olhar a pessoa, dizer que é uma atitude suspeita e filtrar na aparência, por exemplo, que isso já tem várias decisões invalidadas por causa disso. Mas é necessário que haja um elemento concreto, objetivo, um juízo de probabilidade, independente das características físicas da pessoa. Essa nomenclatura perfilamento racial, vocês têm que saber. Então, eu decoraria essas 3 razões do porquê que há esses critérios objetivos a serem aferidos aí numa busca pessoal. Bom, gente, essas 2 jurisprudências estudadas juntas vão ajudar muito a explicar em provas, né, principalmente essa última, explicar em provas a questão da busca pessoal. Sabendo essas questões aí da busca pessoal, de fundada suspeita, as jurisprudências que versarem sobre essa fundada suspeita da busca pessoal, elas têm que ser lidas com atenção e tem super cara de prova de carreiras policiais. Agradeço a todos pela atenção, até a próxima aula, bons estudos!